capítulo 7 do livro de Hebreus vai dizer assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu de Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem mãe, sem pai, sem dia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até Abraão, o patriarca, deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio em ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou de Abraão os dízimos e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, é abençoado pelo maior. E aqui certamente os homens mortais tomam dízimos, mas ali aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, até Levi, mesmo recebendo dízimos, pagou dízimos em Abraão, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai. Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessário é que se faça também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, sobre cuja tribo Moisés nada falou referente ao sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, o qual foi feito não segundo a lei do mandamento carnal, e sim segundo a virtude de uma vida incorruptível. Porque ele dá testemunho, assim, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o mandamento precedente é abrogado por causa sua fraqueza e inutilidade. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou a não ser a introdução de uma melhor esperança, pela qual nos achegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, ele foi feito sacerdote. Porque os outros certamente sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor testamento foi feito fiador, Jesus. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio perpétuo.
Portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque tal sumo sacerdote nos convinha santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não tem necessidade a cada dia, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma só vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. O capítulo 7 do livro de Hebreus vai falar sobre sacerdote. O que é um sacerdote? Melquisedeque era considerado o sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, ele deu a primeira menção do dízimo na Bíblia. E ele pagou a Melquisedeque, sua semente natural e espiritual, entregando os dízimos a esse sacerdote, que tomou o lugar do sacerdócio de Arão. Melquisedeque era um verdadeiro rei de justiça. Melquisedeque, sem pai, sem mãe, significa que não havia registro do nome do seu pai nem da sua mãe. Melquisedeque não sabia da sua genealogia. Melquisedeque, ele era considerado semelhante ao Filho de Deus. E foi ele quem profetizou a vinda do Messias. Ele era um homem, mas ele era muito sábio na palavra. Porque aqui diz que Melquisedeque, ele ensinava os mandamentos. E para alguém chegar no nível de ensinar mandamentos, a pessoa ela precisa estar numa condição espiritual elevada. E o que significa estar elevado espiritualmente? Significa eliminar a carnalidade e se manifestar para a glória de Deus. Quando nós estamos longe da carnalidade, quando nós estamos vivendo a vontade de Deus espiritualmente, nós estamos diante do mundo espiritual. Ele não foi feito segundo o mandamento carnal, das leis carnais, mas de uma vida incorruptível espiritualmente. Porque quando nós olhamos e observamos alguém que é espiritual e que procede com o comportamento espiritual, nós entendemos que aquela pessoa é incorruptível, que tem uma vida de sacrifício, uma vida aperfeiçoada na palavra de Deus. E Abraão, ele entendeu qual era o papel de Melquisedeque. Quando nós entendemos o papel de um sacerdote, nós entendemos o significado sacerdotal.
O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus através das instruções dos mandamentos. Quando nós observamos um sacerdote, o sacerdote, ele é separado, santificado para que possa levar o povo até Deus. Como? Através do sacrifício, através da eliminação de pecados, oferecendo-se sacrifícios contínuos ao Senhor das nossas vidas. E como isso? Refletindo em nós os passos de Jesus, constituindo-se para Deus fracos, porque é na nossa fraqueza que Deus nos faz forte, porque antigamente na lei constituía-se um sumo sacerdote através de homens fracos, está na palavra, no versículo 28. O sistema era feito assim porque os homens fracos, eles não tinham família, eles não tinham genealogia e eles viviam para o reino de Deus, para a pregação das boas novas, para a pregação da palavra, para ministrar aos povos os mandamentos. Essa era a aliança. E quando Deus separa esses homens, é porque esses homens têm um propósito de vida. E nós devemos honrar esses homens assim como Abraão fez. Porque sabemos que estes homens separados são homens que vão levar a palavra de Deus aos corações, transformando vidas, transformando caráter e vivendo e vivenciando a palavra da boa obra do Senhor nas nossas vidas. Que essa palavra venha fortalecer a sua vida, fortalecer o seu espírito, que você possa usufruir desse ensino para que entenda a importância dos separados e escolhidos de Deus, para que possamos nos elevar espiritualmente. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, levando cura, transformação, salvação e libertação. E que não esqueçamos dessa palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.